Olá, estamos chegando ao final do mês de outubro, Outubro Rosa, um mês que foi dedicado à conscientização no combate ao câncer de mama. Infelizmente, uma doença, um câncer que ainda atinge um grande número de mulheres no nosso país, na nossa sociedade. É muito importante que a gente avalie os fatores de risco, avalie o que pode ser utilizado como prevenção, mas eu quero, principalmente nesse vídeo agora, deixar uma reflexão para vocês, deixar uma reflexão do que exatamente a gente pode fazer com relação à prevenção ao câncer de mama. Por exemplo, se a gente for analisar os fatores de risco, nós vamos perceber que existem fatores de risco, aqueles controláveis e os não controláveis. Aqueles que a gente não pode controlar são basicamente os fatores genéticos hereditários. Por exemplo, a idade. A idade é um dos fatores de risco, é o maior fator de risco, na verdade. Porque 4 em cada 5 mulheres que têm o câncer de mama têm a idade acima de 50 anos. Então, a idade é algo que a gente não pode alterar nessa questão do risco para o câncer de mama. Outro fator de risco, por exemplo, é o gênero, é o sexo. Claro que apenas 1% do câncer de mama acomete o sexo masculino. Todos os outros 99% é no feminino, ou seja, o sexo feminino é um fator de risco para o câncer de mama. Então, eu não posso ficar pensando somente naquilo que eu não posso controlar. Se a pessoa tem o fator de risco em função da sua família, da sua hereditariedade, se teve casos de câncer de mama na família, isso sim aumenta o potencial genético para se ter aquela doença, desenvolver aquela doença. Mas a gente não pode se prender a simplesmente um potencial genético. Eu costumo comparar o seguinte: eu, você, qualquer pessoa poderia ser um medalhista olímpico se tivesse treinado para aquilo, ou seja, tem um potencial genético para ser um excelente atleta olímpico, mas nunca se interessou, nunca treinou, nunca desenvolveu esse potencial. Então a mesma coisa com relação quando uma doença tem um potencial genético para acometer uma determinada pessoa. Ela pode ter aquele potencial genético, mas se ela se preocupar, se ela tiver atenção, o zelo com os fatores de risco, aqueles controláveis, e ela realmente conseguir controlar os fatores de risco que estão ao alcance dela, mesmo com potencial genético elevado para a doença, no caso o câncer de mama, ela sim vai conseguir evitar que essa doença se desenvolva. Então é esse foco que a gente tem que colocar, nos fatores de risco controláveis. Aí entra a parte que eu quero realmente fazer uma reflexão com você. Vamos lá, vamos ver fatores de risco. Eu costumo dizer que o câncer de mama não é uma doença normal, não é uma doença natural. Quando eu falo normal, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando normal no índice, no elevado índice que acontece ou não, tá? Na frequência com que essa doença acontece ou não na nossa sociedade. Eu quero dizer natural. O ser humano, o nosso organismo, ele não foi criado, ele não foi desenvolvido para ter uma doença desse tipo como o câncer de mama, por exemplo, por uma questão de natureza humana. Não foi. Na verdade, isso não é natural para o ser humano. Natural para o ser humano é a saúde. Ah, mas e os fatores de risco que a gente não pode controlar, como idade, sexo, enfim. Na verdade, entre 5 e 10% do câncer de mama, das pessoas que têm câncer de mama, são só aqueles que foram exclusivos por fatores genéticos hereditários, de 5 a 10%. Todos os outros tiveram uma influência grande dos fatores controláveis. E que fatores controláveis são esses? É quando a gente sai da nossa natureza. É por isso que eu digo que não é uma doença natural, não é uma doença da natureza do ser humano. Por isso que os fatores de risco são exatamente quando a gente sai da natureza, na maior parte dos casos. Então, se a gente for ver quais são os fatores de risco, por exemplo, sedentarismo. O ser humano ele foi criado para ter movimento. É sempre bom a gente observar, na hora que a gente fica em dúvida, mas para que o ser humano foi criado? Com que intenção o ser humano foi criado? É só você olhar na pré-história, nos antepassados, e você vai ver que o sedentarismo não é algo natural para o ser humano. O ser humano ele tem como natureza básica o movimento, conquistar os alimentos, se locomover, sempre à base do movimento. Então o sedentarismo não é natural, esse é o primeiro ponto. O excesso de peso. A alimentação, quando a gente come, é para dar energia para o que a gente vai fazer.
Não precisa haver um grande armazenamento de energia no corpo para as atividades que a gente tem. Então, o próprio excesso de peso, que é um fator de risco para o câncer de mama, não é, em hipótese alguma, algo natural para o ser humano. Isso acontece por um conjunto de fatores que estão saindo da natureza humana. O tabagismo, por exemplo, criação do homem. Não está na natureza o cigarro para a pessoa fumar. Então, além do processo altamente inflamatório que o tabagismo causa, não é natural. Isso cria realmente um fator até de mutação genética. Então você tem, por exemplo, alimentos pobres em fibras. Quando a gente já entra na alimentação, já começa a ver esses pontos. O açúcar refinado, a farinha refinada, esses alimentos pobres em fibras também não são naturais para a gente. Não é na natureza que a gente encontra os alimentos baixos em fibras, pobres em fibras. Os alimentos integrais, naturais, da maneira in natura, esses sim são os apropriados para o ser humano. Então, toda essa gama de alimentos refinados que fazem mal, que são fatores de risco para o câncer de mama também, realmente não é da natureza humana. São vários fatores de risco que a gente percebe. O estresse. O que é natural ao ser humano é o estresse agudo, aquele que é necessário para fugir de uma situação de risco. Vamos pegar, por exemplo, na natureza. Se uma zebra escapou do ataque de um leão faminto de manhã, conseguiu escapar, você não vai encontrar essa zebra no final da tarde deprimida, estressada, preocupada, porque ela quase perdeu a vida naquele dia. Não é assim que acontece. De manhã, quando ela escapou do ataque do leão faminto, ela simplesmente teve aquele estresse agudo para que o sangue irrigasse os músculos, a pupila dilatasse, para ela ter a capacidade de ter a chance da sobrevivência, de escapar do leão e sobreviver. Passou. Ela não fica mais preocupada com isso. O problema do ser humano não é o estresse agudo, e sim o estresse crônico. Aquele que não passa, nem mesmo uma noite de sono consegue ter a capacidade de tirar esse estresse que está acumulado. E com isso a pessoa fica com sono intermitente, perturbado, muitas vezes acorda mais cansado do que foi dormir. Isso tudo são exemplos clássicos de estresse crônico. Por exemplo, uma vida no campo, passar um cavalinho trotando numa carroça, isso faz muito bem. Isso ajuda se você souber observar essas coisas simples da natureza. Isso aí é que faz com que a gente viva sob uma situação de maior equilíbrio. Então, se você for reparar, na alimentação, então, isso fica muito claro. Existe uma separação em grupos dos alimentos. Por exemplo, alimentos in natura, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Quais são os alimentos in natura? As frutas, os cereais, as verduras, os legumes, as oleaginosas, as leguminosas, alimentos ricos em fibras, com nutrientes essenciais para a nossa alimentação. Outra coisa, outro fator de risco, criação do ser humano, agrotóxicos. Infelizmente, muito difícil na nossa sociedade a gente conseguir escapar dos agrotóxicos. Mas, na verdade, é pegar um alimento bom, natural para a gente, e envenenar com agrotóxico. E isso aí causa câncer. Então, quanto mais a gente puder evitar isso, evitar ter alimentos que não são naturais, melhor. Né? Orgânicos, a gente tem que ter os alimentos orgânicos, na melhor das hipóteses, ou proceder com uma lavagem adequada, quando o alimento tiver aquele risco de estar infestado de agrotóxico. Então, é bom que a gente perceba exatamente essa diferença, aquilo que a gente pode evitar e que não pode evitar. Nos alimentos processados, existe normalmente adição de açúcar, ou de sal, ou de gordura. E os ultraprocessados, esses são realmente aqueles produtos alimentícios, que não pode nem chamar de alimento, produtos alimentícios que estraga qualquer saúde. Então, se a gente quer só um exemplo para fazer essa divisão, o alimento in natura, pega, por exemplo, o abacaxi, alimento processado, abacaxi em calda, alimento ultraprocessado ou produto alimentício ultraprocessado. São aqueles, por exemplo, pozinho para fazer aquele refresco de abacaxi. Agora, se você tem dúvida, mas como é que eu sei que aquele alimento é ultraprocessado, numa diferença, o in natura é fácil de perceber, mas a diferença entre ultraprocessado e processado, muito simples.
pega o pacote, pega a embalagem desse alimento ultraprocessado, desse produto que você quer saber, e olha os ingredientes. Olha lá atrás na informação nutricional os ingredientes. Quando começa a ter uma lista de ingredientes que são elementos que não estão na sua cozinha, não estão na sua despensa, nomes que parecem palavrões, esse produto alimentício, isso é um produto ultraprocessado, extremamente cancerígeno. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então é essa a reflexão que eu quero deixar para você. Tá? Não estou falando que você não pode nunca comer qualquer tipo de produto alimentício e só ficar com produto in natura. Se for, você só tem a lucrar com isso. Tá? Se for, você só tem a lucrar com isso. Mas colocar a seguinte reflexão. O que acontece, o que eu crio para a minha vida, para a minha saúde, para a minha mente saudável, para o meu corpo saudável, é o que eu faço habitualmente e não esporadicamente. Então, se eu tenho coisas nocivas para a minha saúde, coisas que são fatores até de risco para o câncer, mas eu tenho de forma esporádica, isso não vai chegar a afetar, por mais que seja o seu potencial genético. Agora, perceba, observe, analise o que você faz habitualmente. É esse que vai fazer toda a diferença para você.